Olá, bem-vindo a todos a mais esse conteúdo aqui do canal, onde faremos a leitura do terceiro dos 4 artigos que me propus a ler do professor Olavo de Carvalho. Esses 4 artigos tratam de uma vida seríssima de estudos. Então, se porventura algum trecho, algum nome não ficar claro com a minha dicção, estou totalmente à disposição para que vocês solicitem por escrito. Deixarei um e-mail, mas isso também pode ser feito nos comentários do vídeo. Sugiro a todos que tomem nota, principalmente aqueles que não têm o PDF ou propriamente o livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, no qual esses artigos foram publicados. No mais, fico totalmente à disposição, peço que se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber as notificações. Um grande abraço. Pela restauração intelectual do Brasil, Diário do Comércio, 4 de setembro de 2006. Os artigos que aqui publiquei entre 13 e 27 de fevereiro rendem até hoje cartas e perguntas que não posso responder uma a uma. Refletem não só o anseio inatendido de conhecimento por parte de tantos estudantes brasileiros, mas uma necessidade mais profunda em geral. Um país não pode sobreviver por muito tempo sem alguma vida intelectual na qual se enxergue e se reconheça como unidade histórica, cultural e espiritual. Isso falta totalmente no Brasil de hoje. As discussões públicas entre pessoas supostamente letradas perdem-se em fatos isolados, em tagarelice ideológica, sem nenhum proveito ou na exteriorização fortuita de impressões grupais totalmente alienadas. Já não apreendem nem a nação como conjunto, nem muito menos a sua situação no mundo, na civilização, na história. O Brasil tornou-se invisível a si mesmo e na treva geral crescem monstros. Talvez o mais feio deles seja justamente a esperança cretina de livrar-se de todos os outros a curto prazo, mediante ações práticas na esfera política, saltando sobre a necessidade prévia de restauração intelectual. Nenhum ser humano ou país está mais louco do que aquele que acredita que pode resolver todos os seus problemas primeiro para tornar-se inteligente depois. A inteligência não é o adorno do vitorioso, é o caminho da vitória. Não é a cereja do bolo, é a fórmula do bolo. Quando chegarão os brasileiros a compreender uma coisa tão óbvia? Quando chegarão a compreender que nem tudo pode ser resolvido com formulinhas prontas, com pragmatismo rotineiros, com improvisos imediatistas ou mesmo com técnicas da moda, por avançadas que sejam, se não há por trás delas uma inteligência bem formada, poderosa, capaz de transcendê-las infinitamente e por isso, só por isso, capaz de manejá-las com acerto? A sólida estupidez do petismo triunfante é a culminação de pelo menos 100 anos de desprezo ao conhecimento. A aposta obsessivamente repetida no poder mágico da ignorância esperta levou finalmente ao resultado inevitável, a bancarrota cultural, moral e política. Não há nada mais urgente nesse país do que criar uma geração de estudantes à altura das responsabilidades da inteligência. Ao dizer isso, estou consciente de pedir urgência para uma tarefa que, por sua natureza, é de longuíssimo prazo. A vida intelectual não se improvisa, resulta da confluência feliz de inumeráveis trajetos existenciais pessoais numa nova linguagem comum, laboriosamente construída com materiais absorvidos, a duras penas, de tradições milenares. Quando a urgência imperiosa vem amarrada à demora invencível, o espírito humano é testado até o máximo de suas resistências. Nada mais difícil do que aliar a intensidade do esforço contínuo à espera de resultados incertos. Contra o desespero em tais circunstâncias, o único remédio está na fórmula de Goethe. É urgente ter paciência. Aos leitores desse jornal, empresários na maioria, digo sem rodeios:
A responsabilidade de vocês nisso é enorme. As universidades tornaram-se instrumentos de crime organizado, empenhadas em tapar bocas, paralisar consciências, destruir talentos, perverter vocações, secar todas as fontes de uma restauração possível e, é claro, gastar dinheiro público. Custam caro e só servem para o mal. É preciso inventar o quanto antes novas formas de estruturação social da vida intelectual e torná-las economicamente viáveis. Só o empresariado pode tomar essa iniciativa, só ele tem capacidade de organização e de aglutinação de recursos para isso. O sistema dos think tanks talvez funcione, se assimilado com a devida seriedade e adaptado eficazmente às condições brasileiras. O modelo de Heritage Foundation, das Atlas Foundation, do Hudson Institute, estão aí para ser estudados. Nos Estados Unidos, eles tornaram-se centros irradiantes de energia positiva, capaz de contrabalancear e, com frequência, vencer o ativismo imbecilizante dos comissários do povo universitários. Enquanto isso, posso sugerir aos candidatos a membros de uma hipotética intelectualidade brasileira do futuro algumas normas gerais que talvez os ajudem, na escuridão ambiente, a encontrar o caminho. A formação da inteligência se dá em dois planos simultâneos: o propriamente intelectual ou cognitivo e o espiritual ou inspiracional. O que você sabe depende de quem quer ser. O modelo do que você pode ser depende do que sabe. A ligação entre os dois planos é ignorada pelo ensino atual porque ele nem mesmo entende que existe uma dimensão espiritual, embora às vezes fale dela até demais, confundindo-a com o simples culto religioso, com a moral ou com a psicologia. No plano intelectual, o estudante deve esforçar-se para obter a mais alta qualificação possível, adotando como modelos de sua autoeducação as práticas melhores registradas historicamente, as da Academia Platônica, do Liceu Aristotélico, das universidades europeias do século XIII, com seus ecos residuais na filosofia cristã moderna, por exemplo, La Vie Intellectuelle de Sartre Land, Conseil sur la vie intellectuelle de Jean Guiton, da intelectualidade superior alemã do século XIX e austríaca no começo do século XX, tal como descrita, por exemplo, nos depoimentos de Eric Voegelin, Otto Maria Carpo e Marjorie Perloff, e Leslie List, da tradição americana de Liberal Education. O objetivo primeiro da educação superior é negativo e dissolvente. Consiste em desaculturar, no sentido antropológico do termo, desfazer os laços que prendem o estudante à sua cultura de origem, às noções consagradas do nosso tempo, à ilusão corrente de superioridade do atual, e fazer dele um habitante de todos os tempos, de todas as culturas e civilizações. Não se pode chegar a nada sem um período de confusão e relativismo devido à ampliação ilimitada dos horizontes. Não basta saber o que pensaram Abraão e Moisés, Confúcio e Lao Tseu, Péricles e Sócrates, ou os monges da era patrística. É preciso um esforço para perceber o que perceberam, imaginar o que imaginaram, sentir o que sentiram. Não se preocupe em arbitrar, julgar e concluir. Em todas as ideias que resistem ao tempo bastante para chegar até nós, há um fundo de verdade. Apegue-se a esse fundo e faça sua coleção de verdades, não se impressionando muito com as contradições aparentes ou reais. Aprenda a desejar e amar a verdade como quer que se apresente. Acostume-se a conviver com as contradições, já que você não terá tempo nesta vida para resolver senão um número insignificante delas. A educação universitária brasileira é toda ela anti-educação, já que visa somente a inculcar no aluno a mentalidade dominante da classe acadêmica atual, quando não o slogan do partido da semana, julgando o passado à luz do presente e nunca o presente à luz do passado.
Isso é prender o estudante num provincianismo temporal, ou cronocentrismo, como costumo chamá-lo, ainda mais lesivo do que qualquer etnocentrismo geográfico, racial, religioso ou político. Todas as épocas são iguais perante Deus, ensinava Leopold von Henk. A inteligência humana tende poderosamente à universalidade, mas só se aproxima dela vencendo as barreiras culturais do espaço e do tempo, uma por uma. Resista ao triunfalismo presunçoso da atualidade. Quando ler o que algum pensador de hoje acha de Platão, pergunte o que Platão acharia dele. Em 99% dos casos, você verá que o suposto progresso do conhecimento veio amplamente neutralizado por um concomitante progresso da ignorância. Jean Fouraster, em Les Conditions de l'Esprit Scientifique, observa que, ao lado da história do saber, seria preciso escrever a história do esquecimento. Comece já. Não digo isso genericamente, é de uma norma muito prática que estou falando. Quando ler os clássicos, use tudo, absolutamente tudo o que vier a aprender com eles como instrumento analítico para a compreensão do presente. Inclua nisso a sua própria vida pessoal. Fora o conteúdo filosófico e sapiencial mais geral, há tesouros da sociologia, da psicologia e da ciência política em Confúcio, em Shankara, em Platão, em Aristóteles, em Dante, em São Tomás, em Shakespeare. Uma longa convivência com esses sábios lhe dará uma ideia do que seja a verdadeira autoridade intelectual, da qual seus professores na universidade são caricaturas grotescas. Não se deixe iludir por erros de detalhes que a ciência moderna se gaba de ter superado. Quase sempre a superação é ilusória e só serve para, logo adiante, ser superada por sua vez. Você lê nos manuais, por exemplo, de Galileu, superou a física de Aristóteles. Durante 4 séculos, essa bobagem foi repetida como verdade terminal. Só por volta de 1950, os estudiosos perceberam que a física de Aristóteles não era uma física, mas uma metodologia científica geral, bem mais sutil do que a Galileu poderia jamais ter percebido, e muito bem adequada às necessidades da ciência mais recente. Os famosos erros assinalados por Galileu existiam, mas eram detalhes secundários que não afetam de maneira alguma o conjunto da proposta. Qualquer que seja a questão em estudo, busque entender a 3 condições. Primeiro, a abrangência máxima da informação básica. Segundo, o conhecimento do status questiones, já explico. E terceiro, a variedade das perspectivas. A abrangência da informação obtém-se trocando a absorção casual pela pesquisa sistemática das fontes. Uma lista bibliográfica o mais completa possível é o melhor começo em qualquer investigação. Se você souber somente os títulos e data dos livros publicados sobre determinado assunto, já terá uma visão inicial bem apropriada do problema antes mesmo de ler o primeiro deles. Não se perca, porém, na multidão de trabalhos acadêmicos atuais, a maioria deles produzida só por exigência administrativa ou carreirismo. Comece com as obras mais antigas e isso facilitará a seleção das mais recentes. O status questiones, estado da questão, é a evolução dos saberes sobre um determinado ponto desde a origem da discussão até hoje. O conhecimento do status questiones distingue o erudito profissional do palpiteiro amador. Todos os professores universitários que conheço no Brasil, com exceção que não chegam a meia dúzia, são palpiteiros amadores. Esqueça-os. Aprenda 3 ou 4 línguas e só use o português para ler material universitário de Portugal, que é muito bom em todas as áreas. Se não puder sair do Brasil fisicamente, saia intelectualmente. O que há de valioso na nossa cultura passada assimila-se em 2 anos no máximo, com exceção da obra de Mário Ferreira dos Santos, que leva uma vida inteira, mas que você pode carregar embaixo do braço na sua fuga para fora do país ou para dentro de si mesmo.
A variedade das perspectivas consiste na habilidade de pensar um problema exatamente como pensaram os diversos autores que trataram dele. Isso exige mais que leitura inteligente, exige a capacidade de se identificar imaginativamente com a visão de cada um enquanto se está estudando, sem se preocupar em julgá-lo ou constatá-la, mas sabendo que, mais cedo ou mais tarde, ele será julgado e constatado automaticamente quando você passar à leitura de outros autores. Deixe que a discussão na sua mente vá se montando sozinha, aos poucos, com os vários materiais contraditórios que colhe das leituras. No momento em que a acumulação de material chegar a abranger o campo inteiro do status questionis, você terá uma experiência intelectual maravilhosa, quando os vários ângulos pelos quais enxerga um problema não refletem apenas a sua imaginação, mas tudo aquilo que de melhor e mais inteligente se escreveu a respeito ao longo dos tempos. As conclusões a que chega já não são meras opiniões pessoais, já são conhecimento em sentido pleno. Isso não quer dizer que você descobriu a verdade, é claro, mas significa que se aproximou dela tanto quanto possível à parte mais dedicada e mais séria da humanidade. Seu horizonte já não será o da subjetividade individual, será o do conhecimento humano. Você talvez ainda seja um anão, mas já estará sentado sobre os ombros dos gigantes. Para avançar no plano espiritual, o estudante deve estar aberto à realidade de transcendente e do infinito. Tendo ante essa dimensão a atitude gnoseologicamente apropriada e psicologicamente obrigatória da admiração contemplativa, temor reverencial e confiança existencial. Para muitas pessoas hoje em dia, sobretudo os ditos intelectuais, essa percepção é inacessível e até inconcebível. Não por coincidência, são as pessoas que mais opinam a respeito, umas teorizando a sua própria incapacidade sobre a forma de tagarelice materialista, cientificista, agnóstica e etc., outras tratando de disfarçá-la por meio de conversas estereotipadas sobre religião, estados místicos, esoterismo, alquimia, etc. Essas duas modalidades de tergiversação podem requerer muito estudo e vidas inteiras se gastam no seu cultivo. O estudante deve aprender a reconhecer ambas à distância e fugir delas mais que depressa. Caso pertença a alguma confissão religiosa, o estudante deve tomar seus ensinamentos como mistérios simbólicos cujo conteúdo não é fácil de discernir e cujo influxo vivificante pode secar pela adesão prematura a interpretações dogmáticas e receituários morais prontos. A religião não é uma doutrina para ser acreditada ou uma tábua de mandamentos morais exteriores como um código civil. É um conjunto de acontecimentos de ordem histórico-espiritual cuja notícia nos chega pelas escrituras sagradas e pela tradição. Esses acontecimentos podem, em parte, ser confirmados historicamente, mas não podem ser historicamente compreendidos, pois prosseguem até hoje e seu sentido só se elucida nesse prosseguimento, na medida em que você toma ciência de que eles o envolvem pessoalmente. Você pode participar deles através dos ritos, da prece, da fé e, sobretudo, dos milagres. A fé não significa adesão a uma doutrina, mas confiança numa pessoa em cuja humanidade transparece, de maneira ao mesmo tempo autoevidente e misteriosa, a presença do transcendente e do infinito. Milagres acontecem o tempo todo, mas a maioria das pessoas é estúpida, distraída ou fechada demais para compreendê-los. Mesmo a experiência reiterada das preces atendidas, carregada do inevitável desconforto cognitivo da desproporção entre a causa aparente e o efeito real, pode ser neutralizada ex post facto por meio de uma racionalização de um puerilismo atroz que muitos chamam de ciência. Mas talvez pior do que a falta de experiência
ou do que a experiência neutralizada, é a substituição da experiência objetiva do milagre por um sucedâneo psíquico, uma emoção, um subjetivo não sei que, a que alguns dão o nome pomposo de meu encontro com Jesus, minha fé ou coisa assim, sem entender que com isso sobrepõem os seus estados de alma à realidade suprema do próprio Deus. Deus se manifesta nos fatos do mundo, da natureza, da história e no curso objetivo da vida de cada um, não fazendo afagos na alma de quem quer que seja. Por incrível que pareça, são esses afagos o máximo que alguns esperam encontrar na religião, enquanto outros, ateus ou até sacerdotes, acreditam piamente que ela consiste nisso na melhor das hipóteses e tiram daí consequências que lhe parecem muito científicas, como fez o clássico da cretinice antropológica americana Edward Sapir ao definir a religião como busca da paz de espírito, que se também pode alcançar com um comprimido de Valium. O estudante tem que aprender a fugir dessa vulgaridade, mesmo ao preço de colocar entre parênteses toda a questão religiosa, até melhor entendimento.